Olá, meus amados irmãos em Cristo, bom dia para todos vocês, uma ótima quarta-feira. Recebam todos a paz do Senhor Jesus. A reflexão de hoje para o seu coração está no texto áureo da Bíblia, um dos textos mais conhecidos de toda a Bíblia Sagrada, que está em João, capítulo 3, versículo 16 a seguir, que vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Queridos, dentro desses versículos está todo o plano de redenção de Deus, todo o projeto de Deus para resgatar o homem que havia caído. Quando nós nos reportamos para o livro do Gênesis, o livro das origens, do princípio, e para os capítulos 1 e 2, a narrativa da criação, nós percebemos que Deus havia deixado uma regra estabelecida para o homem. Deus cria o homem em sua imagem e semelhança no sexto dia. Deus observa que não é bom para um homem viver sozinho, porque Deus fez o homem dentro da sua origem como um ser gregário, como ser social, para viver em comunidade, não como uma ilha isolada. E Deus tem um engenhoso plano, Deus faz a mulher, e o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus deixa a regra estabelecida, porque aquele que cria estabelece as regras e normas. Vocês podem comer de todas as árvores do jardim, estão todas à sua disposição, mas existem duas árvores específicas que você não pode comer. Primeiro, a árvore que está no centro do jardim, que é a árvore da vida. Segundo, a árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que vocês comerem do fruto dessa árvore, vocês certamente morrerão. Quando Deus disse que o homem e a mulher morreria ao comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus se referia a três tipos de morte. O primeiro tipo de morte é a morte física, que é a morte do corpo, que passou a ser uma realidade entre os mortais depois da desobediência e da queda do homem. Segundo tipo de morte, a morte espiritual, aquela que Paulo fala em sua carta em Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E Paulo continua falando, Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E o terceiro tipo de morte é a morte eterna, também chamada ali em Apocalipse como a segunda morte, a eterna separação de Deus. Mas Deus fez o ser humano com um direito chamado livre-arbítrio, poder de decisão, poder para fazer escolhas, e Deus respeita esse direito que o próprio Deus comissionou aos seres humanos. O homem tinha a liberdade, a opção de obedecer a Deus ou não obedecer à ordem de Deus. E todos nós conhecemos a fatídica e triste história, o capítulo mais triste da história da humanidade, Gênesis capítulo 3, Satanás entra na serpente, lança uma proposta mentirosa para Eva, distorce, porque o diabo é o pai dos hereges, tudo que Deus havia falado para Adão e Eva. Eva cai na tentação, porque a proposta foi: se vocês comerem serão semelhantes a Deus, o mesmo pecado de Satanás. E eles acabam comendo, são cúmplices no pecado, e na hora crepuscular, na viração do dia, lá vem Deus, chama Adão duas vezes. Deus sabia onde Adão estava. Ele chama Adão porque dentro da sua onisciência e presciência, Deus já sabia que Adão e Eva haviam pecado, haviam desobedecido a sua ordem. E Adão disse: eu ouvi tua voz no jardim e tive vergonha porque eu estava nu. Deus disse: quem disseste para você que você estava nu? Porventura comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, que eu te disse para não comer? Mas foi a mulher. Aí vem um probleminha chamado transferência de responsabilidade. Ninguém quer assumir a culpa. Foi a mulher que tu me deu como companheira. Ela me deu e eu comi. E a mulher foi a serpente. Infelizmente, essa problemática existe até hoje. As pessoas querem transferir as responsabilidades dos seus erros, das suas escolhas. E nós devemos assumir o nosso erro, dos nossos
das nossas decisões. É interessante que o ser humano é livre para escolher, mas não é livre para escolher a consequência da sua escolha. A lei da semeadura é irrevogável. O plantio é opcional. Posso plantar a semente que eu quiser, na quantidade que eu quiser, mas a colheita é obrigatória. O homem plantou o pecado, agora vê as consequências. Deus, como é justo, como é santo, o atributo da justiça de Deus diz que o homem deve ser punido, e o atributo da santidade de Deus diz que o homem deve morrer. A alma que pecar, essa morrerá. Deus sanciona o juízo, para resumirmos a história. O homem, tu vai ter que trabalhar, do suor do teu rosto comerás o teu pão, todos os dias da tua vida. Não que o trabalho não existisse, o trabalho já existia. Deus pôs o homem no jardim com o propósito de lavrar e guardar, certo? Só que após o pecado, o trabalho que era suave, que era prazeroso, se torna algo pesado, castigante e fadigoso. Maldita é a terra por tua causa, espinhos e abrolhos produzirá. Quando tu plantares, a terra não dará força que dava antes, para que a semente produza os frutos. A mulher aumentaria a dor da tua concessão, terás filhos com dores, teu desejo será para o teu marido, ele te dominará e a semente rastejará. E a primeira promessa messiânica é liberada, Gênesis 3, 14, 15. Porém, inimizade entre a tua semente, a semente dele, entre os teus descendentes e o seu descendente. Veja, singular, aponta para o Cristo que viria. Da semente da mulher há de nascer um, que tu lhe ferirá o calcanhar, mas ele esmagará a tua cabeça. Ou seja, ele vai destruir, destronar o teu domínio, o teu império. Isso aconteceu aonde? Na cruz do Calvário. Depois que o homem pecou, só aconteceu desgraças, catástrofes. Caim e Abel. Caim era do maligno, com inveja do seu irmão, matou o seu irmão. Lá na frente, a geração de Caim, uma geração totalmente corrupta, imoral, promíscua. Lameque, um dos descendentes de Caim, teve 2 mulheres, o primeiro polígamo da terra. E chegamos ao período ali da civilização pré-diluviana. Os homens comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até que Deus mandou o dilúvio. Deus guarda Noé e sua família, e todos os demais homens que nasceram após o pecado não conseguiram vencer o pecado. Todos pecaram, disse Paulo, foram destituídos da glória de Deus. Por isso que Jesus veio. Eu ouço o grito de Deus, o eco da voz de Deus nas palavras de profeta Isaías, no capítulo 6, versículo 8 do seu livro. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? A humanidade está caminhando a passos largos para o inferno. Todos os grandes homens, por máximo que fossem virtuosos, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Salomão, os profetas, todos pecaram. Só existe um remédio para o pecado: sacrifício. Alguém precisa morrer, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Todo aquele sistema sacrificial do período de Moisés não trazia uma solução definitiva para o pecado. Era algo provisório. Era um protótipo que apontava para Cristo. Por isso que Jesus veio. Aí lemos o texto. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Qual o tamanho do amor de Deus? Não dá para medir, é imensurável, é imedível. O amor de Deus abarca sul, norte, leste, oeste, os 5 continentes, todas as nações e povos e línguas da terra, independente de raça, de cor, de cultura, de etnia. O amor de Deus alcança todas as pessoas. O alcoólatra, o bêbado, o drogado, a prostituta, todas as pessoas são alcançadas por esse amor. Qual é a prova do amor de Deus? O amor tem que ser provado. A maior prova do amor de Deus foi que ele deu o seu único filho por nós. Aquilo de mais valioso e precioso que ele tinha no céu, ele se abdicou disso e entregou por nós o seu filho. Deus serviu um filho e fez dele um missionário. E qual o resultado para quem crer nesse amor sacrificial de Cristo por nós? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não está na vontade de Deus, nem nos planos de Deus que o homem seja condenado ou vá para o inferno. Até porque, biblicamente, o inferno foi um lugar feito para o diabo e seus anjos. Agora Deus fez o céu para você. Mas para você ir para lá, você precisa confessar com seus lábios, crer com seu coração, reconhecer que Jesus é o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E você será participante de uma herança incorruptível que está preparada para todos aqueles que amam a Deus, todos aqueles que perseverarem até o fim.
Você tem essa oportunidade hoje de entregar a sua vida para Jesus, dizendo: Senhor, entra na minha vida, Tu és o meu Senhor e meu Salvador. E você terá os seus pecados perdoados, justificados. Jesus vai pagar a sua pena, a sua dívida, e você terá direito à vida eterna. Entregue hoje a sua vida para Jesus. Esse foi o grande, inexpressável, incondicional, imensurável amor de Deus por nós. Entregou sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida pelos seus amigos. Medite nessa palavra. Jesus ama você. E eu peço que, por gentileza, você compartilhe essa mensagem com um amigo seu, um parente, para que também ele seja edificado e abençoado e alcançado por esse grande amor de Jesus, que salva e liberta. Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele está convidando você, Mateus 11:28, vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que Deus abençoe.